Boa tarde, Júlia. Então, eu preparei aqui uns slides, então, eu achei assim, eu vou preparando aqui enquanto eu estou falando, tudo bem? Tá? Então, assim, é muita coisa, né? Todo o programa de história geral. Então, para dar uma orientação, né? Orientá-los um pouquinho, então, eu preparei aqui esses slides. Tudo bem? Vocês estão vendo? Acertei? Dá para ver. Tá, só que agora eu não estou me vendo. O que eu aprontei aqui, meu Deus? Não, quando você está apresentando, você vai conseguir ver só a tela de apresentação. Tá aqui, pronto. Pronto, tá aqui. Né? Então, opa, peraí. Só um minutinho. Me atrapalha um pouquinho. Aqui. Então, vocês estão vendo, né? Tudo bem? Sim, estamos vendo. Então, eu começo por aqui, né? Algumas palavras de incentivo para vocês. Cara, só assim, agora você está na tela do Meet, a gente está vendo a sua tela do Meet. Você tem que passar para a tela dos slides, a gente vê os slides. Aqui? Aqui? Não, você tem que ir para a tela dos slides. Tô. Tá mesmo? Sim, aí. Só um minutinho, que eu estou aqui contando com a minha irmã que está me ajudando. Aí. Tudo bem, não tem problema. Onde está o grupo? Então, tá aqui. Aí. Aqui. Aí, aqui, ó, apresentar, não é? Isso. Peraí que deu algum tilt aí, moçada. Só um minuto, por favor. Aqui. Isso. Aí. Ah, acho que é aqui, não é? O que é que eu aprontei? Esse? Não. É esse aqui. É esse. E tem um módulo aqui que você... Ah, eu já sei o que eu fiz. Espera aí. Eu já sei. Desculpa, gente. Desculpa. É aqui, né? Aqui. E agora... Ai, que merda. Aqui. Certo? Ah, tá certo assim? Não, ó, eu acho que o que aconteceu é porque a gente está conseguindo ver a sua tela, a gente está vendo a sua apresentação. Não está vendo os slides, a gente está vendo a tela do seu computador. Então, você precisa colocar, só ir para a tela dos slides. Aqui, peraí. Aqui. Agora é aqui, não é? Aí você vai parar. Para a apresentação. Só um minutinho, moçada. Só um minutinho, por favor. E você pode apresentar só a guia dos slides, se você quiser. Tá, só um minutinho. Compartilhar. Isso. São esses slides. Agora sim. Do jeito que tá bom? Tá, posso continuar? Agora foi, agora sim. Tá. Então... Tudo bem? Sim, estamos vendo os slides agora. Tá tudo tranquilo, então, agora? Isso. Tá. Então, como eu estava dizendo, desculpa aí a confusão, mas aqui eu coloquei algumas palavras que eu acredito que pode ajudar vocês, né, nesse momento de decisão de carreira, nessa loucura que nós estamos de Covid. Uns dizem que vai ter o exame, outros não, mas enfim. Então, estou desejando para vocês, inicialmente, paz, paciência, acreditar, superação, persistência, resiliência, equilíbrio, sucesso e conhecimento. Eu acredito que tudo isso é muito importante para vocês e para todos nós, tá? Então, aqui eu comecei com
um resumo, assim, no sentido de aquilo que é importante para vocês saberem na hora de fazer os exames e não ficarem apavorados, né? Meu Deus, eu nunca vi isso, tal. Então, aqui no caso, né, na Grécia Antiga, nós temos o início da Grécia com gênos e comunidades familiares. Mais tarde, nós temos as polis, né, que eram cidades-estados, com autonomia política e militar, e as duas principais, Esparta e Atenas, né? O poder oligárquico, a sociedade, educação militarista, e Atenas, o poder da aristocracia, e principalmente com a criação da democracia, né, que vai ser uma das grandes contribuições de Atenas. O que destaca também na Grécia é as guerras entre as guerras medo-pérsicas, Grécia e Pérsia, né? O século de ouro, que é o governo de Péricles, que marca o desenvolvimento cultural na cidade de Atenas, a rivalidade entre Esparta e Atenas, que resulta na Guerra do Peloponeso, e o declínio grego com o domínio macedônico, tá? Em Roma, a fundação, domínio etrusco durante a monarquia, a república, né? Nós temos o fim do domínio etrusco, com a revolta da aristocracia, o Senado passa a ser o principal palco político, né? A expansão militar com as guerras púnicas entre Roma e Cartago. Durante a República, Roma conquista o mar Mediterrâneo e temos aí a principal mão de obra de toda a história romana, que vai ser o sistema escravista. No Império, nós temos a centralização do poder político, o apogeu do domínio romano, né, o Alto Império, no caso, e mais tarde nós temos o declínio do Império, com a crise do escravismo, a expansão do cristianismo. Aqui é importante ressaltar, porque os cristãos não viam o imperador como um deus, né? E também aí a divisão do Império Romano do Ocidente e Romano do Oriente, tá? E a sociedade romana, basicamente, patrícios, plebeus, ricos e pobres, e também os escravos, tudo bem? Posso continuar? Bom, então aqui nós temos a primeira questão, né? Aqui, a originalidade da cidade grega é que ela está centralizada na ágora, espaço onde se debate os problemas de interesse comum. Separam-se na polis o domínio público e privado. Isso significa que ao ideal de valor de sangue, restrito a grupos privilegiados em função do nascimento da fortuna, se sobrepõe a justa distribuição dos direitos do cidadão enquanto representantes da cidade, tá? Bom, as condições citadas no texto falam de Atenas, né, durante o século IV e século V, onde nós temos o regime que é denominado como a democracia, né? Lembrando que é justamente na época de Clístenes que nós temos a fundação da democracia, que aos poucos vai se consolidando em Atenas. Diante de uma questão dessa, como é que eu vou identificar entre as alternativas, como tirania, oligarquia, monarquia, democracia e diarquia, como é que eu identifico no texto que se trata de uma democracia? A cidade grega que ela está centralizada na ágora, ou seja, na praça pública, e é um espaço onde se debate os problemas de interesse comum. Isso só foi possível justamente em Atenas, com a democracia. Então, prestando atenção no texto, a gente observa, né, que o próprio texto indica a resposta correta, que no caso é a alternativa D. Na questão 2, então, aqui nós temos importantes transformações políticas, econômicas e sociais ocorreram com a expansão romana pelo Mediterrâneo. Então, as transformações políticas, econômicas e sociais que ocorreram, tá? Nós temos aqui como alternativa correta, a alternativa D, imigração da população do campo para a cidade, predomínio da atividade comercial e aumento dos escravos, tá? Muito bem, quando eu falo em emigração, eu me refiro do quê? O deslocamento da população do campo para a cidade, tá? Muito bem, então por que não pode ser alternativa A? Porque o erro está aqui. Concentração da população nas zonas rurais e crescimento do trabalho livre. De maneira alguma. Roma, como falei há pouco, se caracterizou, em sua grande parte, pelo trabalho escravo. Na B, nós temos um erro aqui, abolição do trabalho escravo, né? Isso também não ocorreu, uma vez que era o sistema escravista que vigorava, e também, aqui também eu posso colocar a fixação da plebe no campo, isso também não ocorreu.
Austeridade moral, monopólio dos cargos públicos pelos plebeus. Isso é o que invalida completamente essa alternativa, embora também não tenha havido nem austeridade moral, e muito menos erradicou-se a influência da cultura grega, que também não era o caso no primeiro momento, né? Então, como alternativa correta, fica a alternativa D, tá? Aqui, passando para a Idade Média, então, o que é importante lembrar? Na Alta Idade Média, nós temos a formação dos reinos bárbaros. As principais características do feudalismo é o poder político descentralizado, economia rural, artesanal e de subsistência. Então, aquela história, cada feudo era, antes de tudo, uma unidade de produção. Forte influência do cristianismo, que indicava uma visão teocêntrica, né? Então, teocentrismo, Deus é o centro de tudo. E também nós tínhamos uma sociedade estamental ou por ordens, clero, nobreza e servo. Na Baixa Idade Média, nós temos o declínio do feudalismo, com a retomada das atividades comerciais e urbanas, o surgimento da burguesia, a diminuição do trabalho servil e também o êxodo rural. O êxodo rural ligado às atividades comerciais e urbanas. Ocorre também a nobreza, o enfraquecimento da nobreza feudal, tá? E nós vamos ter mais tarde a crise do século XIV, com a peste, a fome e a guerra, que dá a cartada final no feudalismo. Lembrando que essa crise é a peste negra, né, a peste bubônica, né, que era transmitida pela pulga, e as pessoas ficavam com aqueles bulbos, né, umas manchas escuras na pele. A crise econômica que gerou a fome, principalmente porque, com a morte, né, em grande escala, morria, no caso, também os camponeses, então era mão de obra daquele momento, que não tinha como. A Guerra dos 100 Anos e também as revoltas camponesas, tá? Outro ponto importante que vale lembrar são o movimento das cruzadas, lembrando que ela tinha os aspectos religioso, militar, econômico, político e social, tá? Bom, nós temos ainda, na Alta Idade Média, o Oriente, né? Então, no Oriente, nós temos o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, capital é Constantinopla. Poder teocrático, ou seja, o poder era considerado de origem divina, despótico, ou seja, autoritário, e também centralizado. O principal imperador foi o Justiniano, que marcou o auge do Império do Império Bizantino, com a expansão territorial, que queria recuperar a unidade do Império Romano, então ele vem para o Ocidente, conquistando o norte da África, a Península Itálica e o sul da Espanha. E sua principal obra jurídica foi o Corpus Juris Civilis, né, o corpo do direito romano, que defendia os privilégios do imperador e também da nobreza e da igreja. Tudo bem? O Império Muçulmano, né, nós temos aqui a religião monoteísta, que era o islamismo, fundado por Maomé, Deus é Alá, e o islamismo proporcionou na Arábia, onde surgiu, né, uma unidade religiosa, política e territorial, e a Arábia, que vai ser, no caso, né, a origem da religião muçulmana, vai ter na cidade de Meca o principal centro religioso. E a expansão do islamismo foi tanto territorial como religiosa, atingindo o norte da África e também na Europa, principalmente Espanha e Portugal. Tá? Bom, então aqui nós temos a questão, né, o feudalismo caracteriza-se, né, então, nós temos aqui, assim, as principais características do feudalismo, né, então, pela inexistência do regime de propriedade da terra, predomínio da economia do comércio e organização da propriedade pública, nada disso, né, aqui, ó, isso aqui pode levar ao erro, né, então nós sabemos que durante o feudalismo não houve predomínio da economia do comércio, certo? O que havia, na verdade, era o predomínio de uma economia agrícola e de subsistência. O sistema feudal caracterizava-se pelo cultivo da terra por escravos? Não, uma vez que o trabalho era feito pelo servo, pelo camponês, ou conhecido também como servo da gleba, né? Pela aplicação do sistema de trabalho assalariado, nem pensar, né? Pela divisão da terra em pequenas propriedades, não. Lembrando que os feudos eram grandes propriedades rurais, né? Controladas pelo senhor feudal e recebidas, né, naquele sistema de suzerania e vassalagem. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa E. Então, o sistema feudal caracterizava-se pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e base essencialmente agrária.
Tudo bem? Bom, na quarta questão, então aqui nós temos as múltiplas razões que explicam a sobrevivência do Império Romano do Oriente. Nós temos a alternativa A, é a capacidade política dos bizantinos em manter o controle sobre o seu território, subordinado a uma monarquia despótica e teocrática. Lembrando, né, que o Império Bizantino, o poder do imperador, era exatamente despótico, ou seja, autoritário, e também teocrático, considerando que era de poder divino. O que pode incidir em erro? Por exemplo, na questão C, né? Aqui nós temos essencial ruralização da sociedade. Não. Esse processo de ruralização está associado à queda do Império Romano do Ocidente. E é justamente esse processo de ruralização que leva a formação do próprio sistema feudal na Europa Ocidental. Outra coisa que também não combina, né, que não tem nada a ver com a sobrevivência do Império Romano do Oriente, é a política descentralizada. Isso não ocorreu, pelo contrário, uma vez que eu tenho, né, uma monarquia despótica e teocrática, eu tenho poder político totalmente centralizado nas mãos, na figura do imperador. Tudo bem? Bom, aqui o surgimento do islamismo, né, no caso pensando na religião islâmica. Lembrando, né, que é uma religião monoteísta. Então, quanto ao surgimento do islamismo, permitiu à Arábia consolidar uma unidade política e religiosa, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, no caso, consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo-a e possibilitando a expansão de seu império. É importante observar que nenhum império conseguiu se formar, né, pelo menos do que nós temos registrados na história, sem uma centralização política ou sem uma unidade política, não necessariamente religiosa, tá? O aspecto religioso aqui diz respeito à Arábia, quando o islamismo se expande por essa região, tá? Uma coisa que pode também provocar um erro, tem que ficar bastante atentos, é na alternativa D, centralizar os diversos califados, que não aconteceu, e, portanto, a expansão do politeísmo islâmico. Não, né? A religião islâmica, ela é uma das 3 grandes religiões monoteístas, tá? Então, além do cristianismo, além do judaísmo, o islamismo também vai se colocar como uma religião monoteísta. Lembrando que o politeísmo existia antes do advento do islamismo, quando não havia a unidade política e religiosa árabe, né? A Arábia era dividida por várias tribos, não só nos principais centros urbanos, como também no deserto, e daí cada tribo tinha a sua religião. Daí que o centro, né, a Meca como centro religioso, o templo da Caaba, ela representava, ela abrigava, melhor dizendo, as várias religiões das diversas tribos árabes. Com o advento do islamismo, então nós temos uma unidade política, um só território, um só governo, um só Estado e também uma só religião, que no caso, como sabemos, vem a ser o islamismo, tá? E é graças a essa unidade política e religiosa que o islamismo pôde se difundir pelo mundo, a partir, inicialmente, da Arábia, tá? Só um minutinho. Bom, uma outra questão também que nós temos aqui, tá? É sobre a Baixa Idade Média, tá? Então, aqui nós temos assim, o segundo texto, que é de Giovanni Boccaccio, né, da obra Decamerão. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus de 1348, quando, na muito excelsa cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Apareceram no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, chamava-as a população de bulbões, tá? Então, a respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar, alternativa A, provocou gravíssima queda demográfica que afetou a grande parte da produção econômica.
De repente pode parecer muito estranho, né? Mas não, vejam bem, é uma questão lógica. Se eu tenho 1/3 da população dizimada pela peste, então eu tenho também 1/3 da mão de obra ativa e produtiva vítima da peste negra. Então, principalmente no campo, nós temos a morte não só de camponeses, mas de toda a nobreza. Nobreza, a igreja, bom, enfim, não escapou ninguém da peste, né? Mas qual é a principal mão de obra camponesa? A principal mão de obra no feudo é o camponês. E ele foi também grande vítima da peste negra. Por outro lado, a peste também atingiu as cidades, o comércio. Então, na verdade, a queda demográfica vai prejudicar não só a produção no campo, como também a própria atividade comercial nas cidades europeias, tá? Uma coisa que é muito importante aqui na alternativa B, se a pessoa não estiver atenta, ela pode marcar e errar, na verdade. Diz assim: originou-se no Oriente, penetrou no continente europeu, ok, aí tudo bem, pelos portos, sim, uma vez que as atividades comerciais portuárias já eram intensas, né? E lembrando que a peste negra também está relacionada com a falta de higiene, né? Com a falta de profilaxia. Então, nós temos aqui o erro. E manteve-se restrito à Península Itálica. Não, isso não aconteceu. Ela atingiu os portos da Itália, até porque nós vamos ter as cidades italianas como as principais, né, cidades na comercialização marítima, tá certo? Mas ela entra pela Itália, entrou pela França também, entrou por vários portos da Europa, certo? E se espalhou por toda a Europa. Então, a alternativa B, ela fica incorreta, porque não se restringiu à Península Itálica, muito pelo contrário. Outra coisa que é importante chamar a atenção de vocês é aqui na alternativa D, foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato humano e, assim, o contágio. Isso não aconteceu. Na Baixa Idade Média, já no século XIV, né, nós temos a economia comercial e urbana. As atividades agrícolas continuaram, mas elas agora também tinham como objetivo a venda do excedente agrícola. Então, nesse caso, a alternativa D não pode também ser considerada. Tudo bem? Quem está me ouvindo? Tá? Bom, aqui entrando, então, na Idade Moderna, né? O que é importante destacar na Idade Moderna? A formação das monarquias nacionais, diretamente relacionadas com o declínio da nobreza feudal. Ao mesmo tempo, nós temos a centralização do poder político, econômico, social, militar, religioso, cultural, nas mãos do rei. Então, é aquela ideia do Deus Sol, né? Tudo gira em torno do rei, tá certo? Essas monarquias, as monarquias nacionais, tá? Estão diretamente ligadas com os teóricos do absolutismo monárquico. Esses teóricos eram filósofos, né, que defendiam o poder concentrado nas mãos dos reis. Dentre as teorias, né, do absolutismo monárquico, que defendiam essa concentração do poder nas mãos do rei, nós temos aqui o direito divino de governar. Isso aqui significa, na verdade, uma teocracia. Então, os reis europeus, que vão concentrando cada vez mais o poder nas suas mãos, eles associam esse poder, associam a origem do direito a origem do seu poder monárquico, né? A origem da concentração de seus poderes estão todos vinculados com o direito divino de governar. Então, o rei governa por uma vontade divina, né? Um dos principais teóricos do absolutismo monárquico, do direito divino de governar, inclusive, foi Jacques Bossuet. Nós vamos ter também outras teorias, né, que vão justificar, como a do Leviatã, de Thomas Hobbes, né, que, no caso, o Leviatã como um monstro, né, apesar de monstro, ele domina a cidade, mas, ao mesmo tempo, ele defende a cidade, né? Mas o que realmente vigorou em grande parte da Europa,
no período da Idade Moderna, foi o direito divino de governar. Então, não adianta ninguém reclamar. O que é importante observar é isso. Não há espaço para reclamar. Não há espaço para protestar. Cabe ao súdito apenas e tão somente obedecer o monarca. E, como se dizia na Inglaterra absolutista, a vontade do rei é lei, tá? Muito bem, além da formação das monarquias nacionais, né, que é o momento em que surge grande parte dos países europeus com a centralização do poder político, nós temos também, na mesma época, o renascimento cultural. Então, aqui nós temos a mudança de visão de mundo do teocentrismo, que era marcadamente medieval, né, para o antropocentrismo, onde nós temos aqui o homem como centro das atenções. Se no teocentrismo Deus é o centro do universo, é o centro das atenções, tudo gira, tudo gravita em torno de Deus, da fé, né, cristã principalmente. No antropocentrismo, então, nós temos a valorização da ação humana, a valorização do homem. O homem é o centro de tudo. Ou seja, o homem, o ser humano, é capaz de criar, ele é capaz de tomar suas próprias decisões, independentemente de uma visão teocêntrica. Então, as principais características é o humanismo, a valorização do ser humano, das realizações humanas, o experimentalismo, que está ligado à ciência, que é um método do empirismo, né? No caso, eu tenho que provar o meu conhecimento. Não adianta eu simplesmente acreditar, né? Não adianta eu ter fé. Eu preciso também provar, fazer uma demonstração científica. Então, a experiência científica, que vai estar diretamente ligado com o racionalismo, o uso da razão, a valorização da razão. É pela razão humana, é pela própria capacidade do ser humano em conhecer, em elaborar os seus conhecimentos, em transmitir os seus conhecimentos e assim acumulá-los, que nós temos, então, aqui o racionalismo, tá? Muito bem. Um outro ponto importante que eu destaco para vocês é a expansão marítima e comercial europeia. Como já sabemos, a busca de mercados consumidores e fornecedores, nós temos o pioneirismo de Portugal e Espanha. É interessante observar que, à medida que os europeus saem das suas casas, por assim dizer, e vão conhecer novas culturas, principalmente explorando a África, a Ásia e, posteriormente, a América, né, nós temos aqui o confronto de culturas, o confronto entre culturas diferentes. Então, nós vamos ter um verdadeiro choque cultural entre não só os europeus, mas também entre asiáticos, africanos e também americanos. Uma coisa que é fundamental aqui destacar na expansão marítima comercial europeia é a organização do sistema colonial, ou seja, o mercantilismo, né? Aquele conjunto de regras em que nós temos, principalmente, o controle da economia pelo Estado, né, a intervenção do Estado na economia, o interesse é acumular, né, metais preciosos, né, é o acúmulo de riquezas, né, a defesa do monopólio e do protecionismo. Então, eram medidas que visavam enriquecer a economia europeia daquele momento. Tá? Ainda na Idade Moderna, nós temos também as reformas religiosas, fruto do abuso material e espiritual da Igreja, e da início com a revolta de Martinho Lutero. Surgem novas religiões cristãs, como o luteranismo, né, a salvação pela fé, o calvinismo, a ética protestante, e o anglicanismo, o ato de supremacia. Das três religiões, o calvinismo é o que mais se aproxima dos interesses da burguesia, porque a ética protestante vai dizer o seguinte: a riqueza é, antes de tudo, fruto do meu trabalho, e também é fruto da graça divina. E o trabalho, a forma de trabalhar, né, a pessoa que trabalha, que acumula riqueza, também expressa uma forma de louvor a Deus. Então, a ética protestante, ela defende o trabalho, ela defende a acumulação de riquezas como uma graça divina. Então, daí nós temos a chamada ética protestante. Diante da expansão do luteranismo, nós temos a Contra-Reforma Católica, a necessidade de conter a expansão do protestantismo, né, uma vez que a Igreja Católica vai se ver ameaçada, né, e vai principalmente sofrer com a perda de fiéis. Então, para isso, ela
nós temos aqui a fundação da Companhia de Jesus. Essa fundação, a Companhia de Jesus, vai ter uma atuação fundamental na catequização dos índios da América, então ela vai atuar no processo de colonização da América Ibérica, principalmente no Brasil. Lembrando que a Companhia de Jesus no Brasil, no caso os jesuítas, teve um grande papel no processo todo de colonização portuguesa feita aqui no Brasil. Também nós temos o Concílio de Trento, que esse concílio, né, vai ser a reunião de todo o clero católico para tomar as medidas para tentar conter e enfrentar a onda reformista, né, no caso protestante, e uma das medidas do tribunal, do Concílio de Trento foi o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição. Aqui é bom lembrar que a Igreja Católica ela vai reagir com uma extrema violência, né, com a morte dos seus inimigos, dos seus opositores, através do Tribunal da Inquisição, que era através da queima da pessoa na fogueira, né? Então, o Tribunal do Santo Ofício vai fazer uma perseguição sistemática contra os protestantes, tá? Fossem calvinistas, fossem luteranos, fossem anglicanos. Então, todo aquele que vai se colocar contra o poder da Igreja Católica, ou que vai defender, né, o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo, acabavam sofrendo um julgamento, né, no tribunal, e nesse julgamento a pessoa, uma vez condenada, ela era queimada viva na fogueira, tá? E isso daqui, inclusive, que eram os chamados autos de fé, quando a pessoa era queimada viva, tá certo? Um quadro, uma situação totalmente violenta e totalmente irracional, na verdade, né? Bom, ainda na Idade Moderna, nós temos aqui o Iluminismo. O Iluminismo, né, como diz a palavra, vai ser a luz que vai iluminar, a luz da razão que vai iluminar o conhecimento. Então, o Iluminismo, inclusive, vai se opor muito a essa violência da Igreja Católica, vai se opor muito contra a intolerância religiosa, tá? Então, no final do século XVIII, nós temos aqui o Iluminismo, né, a filosofia do Iluminismo, que vai propor o desenvolvimento e valorização do racionalismo, a defesa da liberdade política, econômica e de expressão, e, ao mesmo tempo, o combate ao absolutismo real, à intolerância religiosa e também ao mercantilismo, tá? E os princípios do liberalismo serão o liberalismo político e o liberalismo econômico, né? Então, aqui nós temos a ideia da democracia, o combate à centralização do poder real e também a divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário. O liberalismo econômico é o laissez-faire, laissez-passer, ou seja, é a liberdade econômica, é a liberdade de comércio, a livre concorrência, tá? Bom, então aqui, em relação a todos esses últimos temas que eu apresentei, nós temos aqui o movimento da reforma protestante se insere no processo de transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa. E atinge seu ponto crucial no século XVI, com a quebra da unidade do cristianismo. Aqui é importante lembrar o seguinte, essa quebra da unidade do cristianismo é na Europa Ocidental, uma vez que o cristianismo, a primeira quebra da sua unidade foi sofrida lá em 1054, ainda no Império Bizantino, tá? Muito bem, o que gerou, né, essa revolta, o que gerou a reforma protestante, né? Dentro do que pede a questão, né, aqui, ó, se insere num processo de transformações econômicas, políticas e sociais, o que nós temos aqui? Nós temos como alternativa correta, alternativa B, Lutero, com suas 95 teses, afixadas na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, em 1517. O que é importante destacar aqui, tá? Nessa época, a Igreja Católica, ela abusou do seu poder material e do seu poder espiritual, tá? E o que, na verdade, vai ser a gota d'água para a revolta de Martinho Lutero, preste atenção na alternativa A, vai ser a venda de indulgências. A venda de indulgências é a venda do perdão, né? No entanto, a alternativa A coloca que essa venda foi feita pelo dominicano espanhol
Torquemada, né? O monge Torquemada, mas não. A venda das indulgências aconteceu, sim, foi a gota d'água para o início da revolta de Martinho Lutero, que levou à reforma protestante, porém, o dominicano que vai vender as indulgências será o monge alemão Tetzel. Ele que vai, na verdade, vender as indulgências. E aqui é um negócio bastante complicado, por quê? Veja bem, para o cristianismo, na época da reforma, havia uma grande discussão, que era o que fazer para salvar a minha alma, né? Quando morrer, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Então, como que isso é feito? Então, num primeiro momento, né, no cristianismo, é necessário a pessoa arrepender-se dos seus pecados, confessar-se e pagar uma penitência, cumprir com uma penitência. No entanto, o nível de corrupção dentro da Igreja Católica era tamanho que, para o fiel obter o perdão dos seus pecados, no caso, a indulgência, ele tinha que pagar, ele tinha que comprar essas indulgências. E elas eram caras, eram a preço de ouro e prata. E principalmente as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, viviam extremamente atormentadas, porque elas não tinham dinheiro suficiente para comprar o seu perdão. Então, para eles, o que significava? Não bastava apenas o arrependimento. A pessoa tinha que também comprar as indulgências. Então, atenção, alternativa A, ela está incorreta porque não foi o dominicano Torquemada, e muito menos foi na Espanha, tá? A reforma protestante começou na Alemanha, justamente quando Martinho Lutero escreve e afixa, né, as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, isso na Alemanha. E lembrando que nessas 95 teses, então, ele cria uma nova doutrina, que contrariava a doutrina católica, tá? Muito bem, ainda sobre a reforma protestante, nós temos aqui o seguinte texto. E a ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber, que era um filósofo, um sociólogo alemão, começa investigando os princípios éticos que estão na base do capitalismo. O que Weber está querendo, na verdade? Ele quer saber como é que a burguesia justifica eticamente o acúmulo de riquezas. Como é que a burguesia justifica eticamente a exploração da mão de obra, a concorrência, tá? Então, nesse sentido, o que Weber ele vai denominar o seu espírito, né? Então, o capitalismo tem um espírito, tá? Não um espírito fantasma, não é isso, mas seria justamente um princípio, tá? Então, tais princípios são encontrados na teologia protestante, mais especificamente na teologia calvinista, tá? Muito bem, na teologia calvinista, o que nós vamos observar? A afinidade à maneira de agir econômica. Então, os princípios do calvinismo vão contribuir para a atividade econômica da burguesia. É aquilo que comumente nós podemos chamar de a santificação do trabalho. Então, a pessoa, né, ela louva a Deus, ela glorifica a Deus, não rezando, indo às missas, não, cantando, tudo isso é importante, mas para o calvinista, o que na verdade explica, né, essa ética protestante, o que na verdade contribui para o acúmulo de riqueza do ponto de vista religioso, no caso, justificar o acúmulo de riqueza, o trabalho, como graça divina, e também é pelo trabalho que eu louvo a Deus, tá? Então, nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa E, é a ênfase no trabalho e na poupança, como forma de glorificação a Deus. Atenção, a alternativa A está incorreta porque fala em preço justo. Não, preço justo elimina o lucro, elimina a usura. Então, vejam, para o catolicismo, daquele momento, tanto o lucro como a usura eram condenados. Então, preço justo. Eu vendo pelo mesmo preço que eu compro. Não há lucro. Se eu compro por 5, eu vendo por 5. Eu não posso comprar por 5 e vender por 6, por 7, tá? Porque aí, no caso, ou 6 ou 7, quem comprou por 5, na verdade tem
o lucro, tá? Então, no preço justo, eu compro por 5, eu vendo por 5. Não tem lucro, não tem usura. No caso, eu não posso emprestar. Se eu emprestar um dinheiro, né, um valor, eu tenho que cobrar pelo mesmo valor. Eu não vou colocar uma porcentagem a mais, no caso que seriam os juros. Então, o preço justo não tem nada a ver com a ética protestante, tá? Na B, a busca do enriquecimento material como forma de conquistar a salvação. Não. Tá certo? Aqui o enriquecimento não é para conquistar a salvação, uma vez que o enriquecimento é uma graça divina, tá? Outra coisa, a cobrança sistemática dos dízimos e sua aplicação no mercado financeiro. Naquela época, ainda não existia um mercado financeiro, tá? Embora já começasse a existir os bancos, mas o mercado financeiro, como nós temos hoje, por exemplo, não existia naquela época. E o que é fundamental também aqui, que é invalidando a questão de o consumo de bens de luxo como sinal de eleição divina. Não, essa questão também está errada, porque a religião calvinista, a ética protestante defendia um rigor moral. Era uma vida austera, em que as atividades como de entretenimento, teatro, ouvir músicas, passeios, isso tudo não era permitido. As roupas também não podiam ser coloridas, né? Então, era só, os calvinistas, inclusive, eram conhecidos pela austeridade de suas roupas. Normalmente, era o preto, o branco e o cinza. Então, daí, o que é essencial na ética capitalista é a alternativa E, a ênfase no trabalho e na poupança como forma de glorificação a Deus, tá? Na questão 9, ainda sobre a reforma protestante e sua expansão pela Europa, tá? Então, aqui, o movimento da reforma protestante e sua expansão pela Europa obrigou a Igreja Católica a... Então, vejam bem, o que na verdade, essa questão está querendo saber? Como é que a Igreja Católica reagiu? O que ela vai fazer? Que medidas que a Igreja Católica vai tomar para tentar conter essa expansão protestante? Nesse sentido, nós temos como alternativa correta a alternativa C, promover a contra-reforma na tentativa de conter a expansão dos movimentos protestantes. Isto resultou na fundação da Companhia de Jesus, na realização do Concílio de Trento e na atuação do Tribunal da Inquisição, tá? Muito bem, então é isso que a Igreja Católica vai fazer. Ela vai criar tais medidas para tentar impedir o avanço do protestantismo. Atenção na alternativa D, incentivar a catequização dos povos indígenas nas colônias na América. Perfeito, exatamente isso que a Companhia de Jesus, por exemplo, vai fazer, inclusive no Brasil. Porém, o erro está aqui. Com a adoção de ritos das religiões locais. Não, isso não aconteceu. A Companhia de Jesus, né, todo o processo de colonização, principalmente ibérico, né, pautou-se por acabar em combater, inclusive, as religiões locais, fosse na América Espanhola, fosse no caso do Brasil. Nós sabemos que aqui nós temos um verdadeiro processo de aculturação, em que as culturas locais perdem, se descaracterizam em função da ação de catequização, no caso dos índios, feitos pela Companhia de Jesus. Outra coisa importante aqui, dentro da reforma, dentro da contra-reforma, a Igreja Católica, ela vai proibir, ela acabou com o incentivo à venda das indulgências. Então, a alternativa E também não está correta, uma vez que a igreja eliminou a venda das indulgências, não incentivando tal ato, tá? Aqui na questão 10, tudo bem, pessoal? Eu estou aqui só com essa tela, espero que esteja tudo correndo bem com vocês, tá? O Renascimento, amplo movimento artístico, literário, científico, expandiu-se da Península Itálica por toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Então, atenção, nesse tipo de enunciado, e vale a pena lembrar que é fundamental, né, observar, sempre entender bem o que o enunciado está pedindo, o que nós temos aqui? O enunciado já está definindo o Renascimento, como amplo movimento artístico, literário e científico. Também indica que
a origem do Renascimento começou na Península Itálica, ou seja, na Itália, tá? E depois foi para a Europa. Muito bem, então o que a questão está querendo dizer? O que ela está querendo que a gente avalie, né? O que é certo afirmar? Então, se eu tenho que foi um amplo movimento artístico, tal e tal e tal, né? Surgiu na Itália, se expandiu pela Europa, então o que mais nós podemos ter como caracterização desse movimento de renovação cultural? É a alternativa B. Tá? Então, aqui nós temos, os estudiosos do período buscavam apoio na observação, no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Tá? Então, veja, a principal característica do Renascimento vai ser o humanismo, que está ligado ao antropocentrismo. Então, tudo o que os renascentistas vão querer é o quê? É observar a natureza, né, transformar a natureza, o meio ambiente, no seu grande objeto de observação. Tá? Para isso, eles vão usar o método experimental, que é o quê? É o experimentalismo, né, aquilo que eu disse anteriormente. Eu vou provar que isso é assim, tá certo? E também eu vou fazer uma reflexão racional. Eu não vou aceitar pela fé. Eu não vou aceitar um fenômeno como um fato consumado. Não. Eu vou buscar explicações na razão humana. Tudo isso que eu falei são atributos dados ao ser humano. Então, aqui, a alternativa correta, a alternativa B. Então, nós temos, né, a observação, a experimentação, a reflexão racional, valorização da natureza, inclusive da natureza humana e do próprio ser humano, tá? Muito bem. A alternativa A, ela está incorreta por quê? Porque aqui diz o seguinte, reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Não tem nada a ver, né? Não existia uma ciência teológica. Pelo contrário, né? Em certa medida, a igreja perseguiu muito, né, os cientistas da época, combateu muito, né, o conhecimento científico. Então, não tem nada a ver, tá? Na alternativa C, aqui nós temos assim, nesse período reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou a enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Não, as monarquias estavam começando, né, estavam iniciando, estavam em processo de formação. E a ideia de homem-cidadão vem mais tarde, no século XVIII, com o iluminismo. É Voltaire que vai dizer, inclusive, né, sou cidadão do mundo, tá? Outra coisa, por que não é a D? O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino. Não, era exatamente isso que o humanismo negava. Não, o homem age por si mesmo, o homem tem a sua própria capacidade criativa, racional, ele é capaz de compreender os fenômenos que estão ao seu redor. Então, também não tem nada aqui de ação divina, tá? E aqui também na E não está correta, porque nós temos, houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais. Não. O que os renascentistas faziam, na verdade, era justamente acabar com esses ideais medievais, né? Eles, na verdade, estavam combatendo tais ideais, e esses ideais concentrados principalmente na visão teocêntrica. Lembrando que os renascentistas vão, no caso explorar, vão defender a visão antropocêntrica, tá? Bom, aqui nós temos, na questão 11, o principal objetivo da burguesia e dos estados europeus no processo de expansão marítima. Tá? Então, aqui no caso, sobre as grandes navegações marítimas europeias. Uma coisa que é importante observar aqui, num primeiro momento, a burguesia e os estados absolutistas europeus, eles estão aqui como, digamos que, numa aliança. Para ambos era interessante a expansão marítima. Investir na expansão marítima era extremamente importante para a burguesia, que ela visava aumentar os seus negócios, e os estados absolutistas europeus que visavam ampliar os seus domínios, tá? Então, veja que a questão aqui deixa bem claro essa união, essa aliança entre burguesia e Estado. Nesse sentido, tá? Então, o que eles vão querer? Não é? O que era interessante, tanto para a burguesia, para os estados europeus? A alternativa correta é a alternativa E. A obtenção de novos produtos que pudessem ser vendidos na Europa a um preço tal que garantisse, ao mesmo tempo,
alta lucratividade e manutenção de um elevado ritmo de crescimento comercial, tá? Então, aqui que nós temos a ideia, né, que vai existir das práticas econômicas do mercantilismo. Eu vendo mais e compro menos, né? A balança comercial favorável. Isso fortalece, enriquece a burguesia e também fortalece os Estados europeus. A alternativa A está incorreta porque a conquista dos novos mercados produtores de matérias-primas, tudo bem, particularmente metais preciosos. Metais preciosos são extraídos e não produzidos, tá? Então, os metais preciosos retirados principalmente da América Espanhola vai sim abastecer a crescente produção manufatureira europeia, mas ele não é produzido, ele é extraído. A alternativa B também está incorreta, porque nós temos aqui a montagem do sistema de produção de especiarias em grande escala. Não, os europeus não vão produzir especiarias, eles vão atrás das especiarias. Basta ver a viagem de Vasco da Gama pela coroa portuguesa quando chega nas Índias. Ele está em busca de especiarias, tá? Nós temos aqui o estabelecimento de bases militares e navais, que permitisse o controle das grandes rotas comerciais que ligavam a América, a Índia e a Europa. Isso aqui também está incorreto, tá? O que nós vamos ter, principalmente no Brasil, é a construção de fortes, né, para evitar a invasão de outros povos, né? A conquista de grandes regiões no mundo e no Oriente que pudessem ser transformadas em mercados consumidores e das mercadorias produzidas na Europa. Por que essa questão está errada? Porque esses mercados ocorrem com a organização do sistema colonial, o que vai ocorrer no Novo Mundo, que no caso é a América, tá? Bom, agora, nós temos também um fato muito importante na expansão marítima, é a parte das mentalidades, né? Como que as pessoas encaravam aquela grande aventura de sair no oceano, que era desconhecido para eles, né? Lembrando que os europeus, até o século XV, eles só navegavam muito próximo à costa, eles não haviam ainda explorado o oceano Atlântico e muito menos deparado com culturas diferentes, fosse na África, na Ásia ou na América. Isso vai ser feito, como sabemos, por Portugal, inicialmente, e aí nós temos os europeus se deparando com um novo mundo, né? Novo mundo, no caso, em relação a eles, que tudo era muito novidade, fosse a riqueza da fauna, da flora, né, as diferentes culturas encontradas nas regiões que eles desenvolveram, que eles exploraram, tá? Então, aqui nós temos assim, todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam, quer pô-los todos diante dos olhos, quanto querem empreender suas viagens. Ou seja, o que esse texto está querendo nos dizer? Que era um milagre, né, que, diante de todos os perigos enfrentados, né, nos mares oceânicos, a pessoa poder escapar de todos esses. Agora, aqui é o seguinte, quais eram esses perigos? Esses perigos eram tanto reais como imaginários, né? Então, os reais podiam ser uma tempestade, podiam ser um naufrágio, por exemplo, mas também eles acreditavam na existência de monstros, né? De monstros marinhos, cujos, esses monstros, inclusive, que seriam responsáveis pelos naufrágios, pelos acidentes, tá? Então, nesse sentido, né, nós temos aqui esse relato social do imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de terror desconhecido. Por que o terror desconhecido? Porque eles iniciavam uma viagem sem saber o que eles iam encontrar. E aí, como é normal de todo ser humano, ter o medo do desconhecido, né? Não saber o que vai encontrar lá na frente. E justamente é nesse ponto que a imaginação dos navegadores europeus também ganhavam uma grande dimensão, tá? Então, aqui no caso, tomar muito cuidado, porque poderia ser o gosto pela aventura. Sim, eles gostavam, era uma aventura, mas a aventura não era aventura pela aventura,
né? Na verdade, eles estavam em busca de riquezas, não era simplesmente sair, não era descobrir, né, navegar pelos mares, né, pelo simples gosto da aventura, não. Então, tinha, sim, um elemento de aventura, mas não era esse o fundamental, né? O fascínio pelo fantástico, muitos relatos nós vamos ter, admirando, né, o que eles vão encontrar, mas também não era isso que vai motivar. E o terror do desconhecido, por quê? Porque apesar do medo, né, eles tinham algo a mais, que era explorar novos continentes, novos mercados, tá? Interesse pela natureza também não era o caso, porque, embora vai despertar a curiosidade, mas não era isso que os movia, e muito menos a purgação dos pecados. Então, daí, pelo texto, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa C. Tá? Bom, então, aqui, na questão 13, nós temos, então, aqui relacionado ao absolutismo. Então, aqui é um texto de Luís XIV, lembrando que Luís XIV foi um rei absolutista, né, um dos auges do absolutismo na França vai ser com o Luís XIV, e ele vai aqui nesse texto justificar o poder centralizado nas mãos do rei e também o poder de origem divina, tá? Então, ele diz assim, todo poder, toda autoridade reside nas mãos do rei, tá certo? Agora, esse poder nas mãos do rei é atribuído por quem? Quem dá a ele esse poder? Então, aqui ele diz, aquele que deu reis aos homens. Esse aquele aqui, é qualquer aquele? Não, é Deus. Então, é o poder divino que deu reis aos homens. Então, aqui os homens, né, são os súditos, é a sociedade como um todo, tá? Então, cabe a esses homens, cabe à sociedade, cabe aos súditos, simplesmente aceitar a vontade de Deus. E ele, Luís XIV, no caso, né, como rei, vai aceitar aspas, né, essa decisão de Deus de fazer como rei, tá certo? Então, dito isso, o que nós temos aqui? Todo poder, toda autoridade reside nas mãos do rei, porque ele é divino. E não pode haver outra autoridade no reino, a não ser a não que o rei aí estabelece. Tudo que se encontra na extensão dos nossos estados, de qualquer natureza que seja, nos pertence. Os reis são senhores absolutos e têm naturalmente a disposição plena e inteira de todos os bens que são possuídos, tanto pelas pessoas da igreja como pelos seculares. Então, aqui veja, o poder do absolutismo também sobre a religião. E aqui não importava, igreja católica ou protestante, ele era o senhor absoluto, inclusive com grande poder sobre a igreja. Pelos seculares, pelas pessoas comuns, né? Não religiosas, tá? Muito bem, aí ele continua, então, aqui, aquele que deu reis aos homens, quis que os respeitassem como seus lugares tenentes, reservando apenas para si próprio o direito de examinar sua conduta. Ou seja, não cabe a nenhum súdito examinar, ou criticar, ou analisar as atitudes do rei, tá? Sua vontade é que qualquer um nascido súdito obedeça sem discernimento, sem questionar o rei. E essa lei é tão expressa e tão universal, não foi feita em favor dos príncipes apenas, é salutar ao próprio povo ao qual é imposta. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o poder dele, Luís XIV, é divino e que ninguém deve questionar, tá? Então, no fragmento acima, o soberano Luís XIV apresenta sua concepção acerca do Estado absolutista. Nele, pode-se observar uma ideologia utilizada para justificar a origem do poder real, a saber, é a teoria do direito divino. Como é que eu identifico isso no texto? Aqui, aquele que deu rei aos homens. Tudo bem? Bom, quanto ao iluminismo, nós temos aqui as ideias iluministas. Nós temos aqui as ideias iluministas. Eram favoráveis a uma organização estamental da sociedade? Não. Defendiam a razão, as leis naturais e propunham uma política econômica liberal. Eram contrárias à libertação das colônias da América, propiciavam um embasamento teórico ao sistema monárquico em qualquer uma de suas modalidades, constitucional, parlamentar ou absolutista. Favoreciam os princípios mercantilistas. A alternativa correta é a alternativa D. Defendiam a razão,
as leis naturais e propunha uma política econômica liberal. Lembrando que quando eu falo em política econômica liberal, eu digo que não cabe ao Estado controlar a economia, o que era muito comum naquela época, pelas práticas mercantilistas e também pelo próprio absolutismo, tá? Bom, aqui a B, temos que tomar cuidado com o seguinte, quando diz assim, propiciava um embasamento teórico ao sistema monárquico. Não, eles fosse de qualquer modalidade, constitucional, parlamentar ou absolutista. Para os iluministas, de acordo com a teoria da tripartição do poder, a monarquia deveria ser constitucional ou parlamentar, jamais absolutista. E favoreciam os princípios mercantilistas de maneira alguma, uma vez que os iluministas foram grandes críticos do mercantilismo, principalmente do que diz respeito à intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado controlando a economia, em relação ao monopólio e também ao protecionismo, uma vez que vai ser parte, até hoje, né, do princípio do liberalismo econômico, a liberdade comercial, a livre concorrência. Tudo bem? Bom, aqui nós temos a questão 15, tá? Ainda, essa questão aqui é muito boa, porque é praticamente um debate entre uma concepção absolutista, aqui, ó, Jacques Bossuet, um dos principais, né, teóricos do absolutismo monárquico, ele que vai elaborar a teoria do direito divino de governar, e temos aqui Denis Diderot, que vai ser um dos representantes do iluminismo, tá? Então, aqui diz assim, o trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. 3 razões fazem com que a monarquia hereditária é o melhor governo, tá? Então, veja bem, se o trono se o trono real, né, não é de um homem, mas é do próprio Deus, então é Deus que escolhe o homem que vai ocupar esse trono, né? Então, daí que reforça a ideia do poder, do direito divino de governar, tá? Bom, então o que ele vai dizer? 3 razões fazem ver a monarquia hereditária é o melhor governo. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe que trabalha para o seu Estado, trabalha para seus filhos. A terceira razão retira-se da dignidade das casas reais, ou seja, a terceira razão, né, de que o Estado absolutista é a melhor coisa para um Estado, é que ela tem a ver com a dignidade das casas reais. Mas o que eu quero enfatizar aqui nesse tipo de texto é o que já está aqui em destaque. O trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus, né? E cabe a Deus, a vontade dele, de dar este trono a um homem para governar em seu nome. Tá? Por outro lado, nós temos aqui o seguinte, no caso de Diderot, nenhum homem recebeu na natureza o direito de comandar os outros. A liberdade é um presente do céu, e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela, logo que goze da razão. Então, lembrando que para o iluminismo, a liberdade, o homem nasce livre e igual. Então, o homem nasce naturalmente livre. Tá? Então, daí que ele vai dizer que é um presente do céu. Um presente do céu, por quê? Porque é natural, é da própria natureza humana nascer livre, tá? E cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela, logo goze da razão. Então, são bem os princípios do iluminismo. O indivíduo nasce livre e racional. Então, isso é uma condição natural do homem. Ninguém pode tirar essa condição de liberdade e, ao mesmo tempo, do uso da razão, tá? Então, aqui, toda autoridade que não a paterna vem de uma outra origem, que não é a da natureza. Examinando-a bem, sempre se fará remontar a uma dessas 2 fontes, ou a força da violência daquele que dela se apoderou, ou o consentimento daqueles que lhe são submetidos. Então, o que o Diderot diz assim? Uma vez que a autoridade, não a liberdade, mas a autoridade, ela tem que ser, ou ela é consentida, ou ela é atingida pela força, tá certo?
Aí há uma crítica ao próprio absolutismo, uma vez que o rei, no absolutismo, ele impõe a sua autoridade pela força. O que Diderot está dizendo? Que, ou, no caso, a autoridade vai ser pela força ou pelo consentimento, tá? Ou seja, esse consentimento está ligado com um contrato celebrado ou suposto entre eles e a quem deferiram a autoridade. Então, é o princípio da democracia, é o princípio da soberania popular. O governante, ele governa, mas por um consentimento da população. É a ideia do contrato social, tá? Então, nesse sentido, a alternativa correta, a alternativa D. No caso, a leitura comparativa dos textos permite inferir que o segundo defende, no caso, o segundo texto, defende os princípios contratualistas. Onde é que eu reconheço isso? No consentimento daqueles que serão submetidos, tá? A alternativa A está incorreta, por quê? O primeiro defende a natureza benéfica da monarquia parlamentar, longe disso, tá? Sabemos que, na verdade, defende o poder concentrado nas mãos do rei. B, o segundo texto opõe-se às teorias políticas liberais, pelo contrário, as defende, faz parte do princípio do liberalismo político, um governo consentido pelo povo, reforçando a ideia do contrato social, tá? E também aqui, o primeiro texto, né, do Bossuet, celebra o pensamento republicano. Também não é isso, né? Porque nós temos aí, na verdade, a defesa de uma monarquia hereditária, inclusive mostrando que é a melhor forma de governo. Tudo bem? Bom, partindo agora para a idade contemporânea, nós temos aqui a Revolução Francesa, que marca a queda do absolutismo, né, gerada por descontentamento generalizado contra o rei Luís XVI. Crise econômica, ascensão da burguesia. Nós temos aqui os ideais iluministas serão amplamente divulgados com a Revolução Francesa, inclusive inspirando o lema de liberdade, fraternidade e igualdade. As lideranças revolucionárias entre girondinos, planícies e jacobinos, os girondinos representando a direita, a planície, o centro e os jacobinos, esquerda. Lembrando que esses termos, né, políticos ainda são usados nos dias de hoje, tá? A direita, normalmente, tem uma postura mais conservadora, o centro é aquela coisa pendular, não é nem aqui nem ali, é o que está em cima do muro, e a esquerda que acaba se identificando mais com as questões sociais, tá? Bom, durante o processo da Revolução Francesa, é importante destacar o período do terror, né, que é o período da ditadura jacobina, cujo líder Robespierre não mediu esforços para, em defesa da Revolução, acabar adotando um regime autoritário, tá certo? E fazendo uso da guilhotina para eliminar aqueles que ele considerava não só inimigos, mas uma ameaça à própria Revolução. E no final da Revolução, que também se destaca, o golpe do 18 Brumário, quando acaba a Revolução, marcada com a ascensão de Napoleão Bonaparte, né, um jovem general francês que vai desempenhar um importante papel na França. Nesse sentido, então, nós temos a era napoleônica, a liderança política de Napoleão Bonaparte, através do consulado, que vai ser o seu governo, a recuperação e estabilização da França, então, todos os problemas que a França enfrentou ao longo dos 10 anos de revolução, principalmente em relação da economia, Napoleão Bonaparte vai recuperar e estabilizar o país. E, a partir daí, então, ele parte para a formação do Império Francês sobre a Europa, e aí se destaca o bloqueio continental, que era uma forma de prejudicar a Inglaterra, sua grande rival e também opositora, tá? Bom, ainda na Idade Contemporânea, nós temos aqui a Revolução Industrial, que marca a segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Nós temos a mecanização, né, inovações tecnológicas, da mecanização da indústria têxtil e também da produção agrícola, né? Essas inovações tecnológicas foram fundamentais para poder haver essa mecanização, tá? Bom, a formação da classe operária, né, como nós sabemos, no caso da Inglaterra, os camponeses expulsos de suas terras através da política do cercamento das terras, que nada mais era uma forma de cercar mesmo, fazer uma cerca nas terras camponesas e expulsá-los de lá. E também os pequenos artesãos. Então, camponeses, pequenos artesãos, urbanos, principalmente, acabaram formando a mão de obra operária no primeiro momento.
Como sabemos, com a Revolução Industrial, nós temos novas contradições sociais, aumento da riqueza e também da pobreza, obviamente, tá? E essa condição aqui, que vai permanecer com a industrialização, nós temos aqui, na segunda metade do século XIX, com a segunda Revolução Industrial, uma nova expansão industrial, novamente com inovações tecnológicas, aumenta as diferenças dos conflitos sociais, fazendo surgir também novas doutrinas sociais que terão uma visão mais crítica em relação ao capitalismo e ao processo de industrialização, que vai ser o socialismo utópico, o socialismo científico e também o anarquismo. A expansão industrial também, mais da segunda metade do século XIX, aumenta a concorrência das nações industrializadas, porque não só a Inglaterra, mas outros países também passaram por mesmo processo, como a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha mais tarde, a Rússia, e fora da Europa, o Japão e os Estados Unidos. E também aqui busca por novas fontes de matérias-primas. Aqui vale a pena lembrar que as fontes de matérias-primas aqui estavam muito relacionadas com as inovações tecnológicas, principalmente o ferro por conta do aço, e também novas fontes de energia como água, né, para o desenvolvimento da energia elétrica, entre outros, tá? Só um minutinho. Espero que vocês estejam indo bem. Aí depois a gente vê, né, se tem alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram depois discutir. Bom, a questão 16, né, nós temos aqui a questão da Revolução Francesa. E essa questão aqui, eu acho ela muito importante, porque ela dá uma visão geral das principais fases da Revolução. Então, aqui, em 1789, iniciava-se na França um dos eventos mais importantes e simbólicos da história mundial, a Revolução Francesa. Aqui, assinala a alternativa que indica uma fase da Revolução e suas principais características, tá? A alternativa correta é a Convenção Nacional, período republicano, onde existiu a chamada fase do terror jacobino, ou o período do terror ligado a Robespierre. Então, vejam, a Revolução Francesa, ela teve 3 fases, tá? Uma vez com a execução do rei, a França vai viver o período republicano, tá? Então, nós temos, né, a primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, que proclama a República. A segunda fase é a Convenção Nacional, que vai ser o período mais conturbano da República Francesa durante a Revolução, em que os grupos políticos vão disputar o poder revolucionário, como é o caso dos girondinos, dos jacobinos e da planície. E a última fase, nós temos aqui o diretório, tá? Quando o diretório é dominado pela planície como apoio dos girondinos, tá? Então, nesse caso, vejam bem, essas questões aqui, então, prestar atenção, né? Assembleia Nacional Constituinte, período republicano, ok. Onde, 4 de julho de 1789, foi assinada a Declaração dos Direitos da... Não. Não foi em 4 de julho. Isso aqui corresponde... Esse dia é o dia da independência dos Estados Unidos. Na verdade, foi em 14 de julho de 1789, tá? Aqui, Constituição, período republicano, ok, não houve a fase Constituição, tá? E sim, Assembleia Nacional Constituinte, marcado pela estabilização da economia, isso não aconteceu, tá? E o poder dos girondinos, também não foi nem nada a ver, tá? Aqui, desculpa, na alta burguesia dos jacobinos. Primeira coisa, tá? Os jacobinos não representavam a alta burguesia, eles representavam a pequena e média burguesia. A alta burguesia correspondia aos girondinos. Aqui, pessoal, desculpa, eu confundi um pouquinho. Então, assim, vou voltar um pouquinho aqui, vocês me desculpem. Alternativa B, fase da Constituição, não existiu. Período republicano, ok. Onde a maior parte do poder estava nas mãos da alta burguesia dos jacobinos, não. Deixar isso bem claro. Alta burguesia, girondinos. Pequena e média burguesia, jacobinos, tá bem? O diretório, também, período republicano, mas o que está errado aqui? Não houve estabilização da economia, tá? Consulado correspondeu ao governo de Napoleão Bonaparte com o fim da Revolução Francesa e, portanto, a alternativa correta acaba sendo a alternativa E.
a Convenção Nacional, nós temos aqui a fase do terror, tá? Também período republicano. Muito bem. A questão 17, tá? Então, aqui nós vamos para as doutrinas sociais, né? O acirramento das diferenças sociais com a industrialização, né? Com cada vez mais a indústria, a produção industrial dominando o capitalismo, tá? Então, aqui nós temos um trecho do Manifesto Comunista de Marx e Engels, lembrando que foram os fundadores do socialismo científico, tá? Toda vez que tiver uma questão com texto, né, assim, o enunciado começa com um texto, deem uma olhadinha à fonte, que às vezes pela fonte dá mais ou menos para saber qual é a proposta do exercício, tá? Lógico, tem que saber que Marx e Engels que fundaram o socialismo científico. Mas vejam, a queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletários nada têm a perder com ela, a não ser as próprias cadeias. E tem um mundo a ganhar, proletários de todos os países unidos. É a máxima, né, do Manifesto Comunista de Marx, tá? Muito bem, a questão está pedindo contexto histórico, ou seja, em que momento da história Marx e Engels escreveram esse manifesto. Por que eles estão chamando a unidade dos proletários de todo o mundo? Proletários aqui, evidentemente, é a classe operária, tá? Muito bem. Então, dentro desse contexto histórico, nós temos o seguinte: Marx e Engels viveram um período extremamente revolucionário. Lembrando que essas ideias o livro, né, o Manifesto Comunista, foi divulgado durante as revoluções de 1848. As contradições sociais, né, entre burguesia e proletariado estavam extremamente acirradas, tá? As greves, os protestos, as passeatas, as revoltas dos trabalhadores eram imensas nessa época, tá? A própria Europa como um todo vivia uma grande efervescência revolucionária. Então, diante disso, o que nós temos aqui? Levando em conta, portanto, esse contexto histórico, tá? Nós temos como alternativa correta a alternativa A. Então, no caso, pelo acirramento das contradições políticas, econômicas e sociais, decorrentes do processo conhecido como Revolução Industrial. Contradições políticas, a burguesia que tanto lutou por ter direitos políticos, ela restringiu os direitos políticos a ela. Na época em que Marx e Engels escreveram, né, o Manifesto Comunista, a classe trabalhadora como um todo desejava o quê? A representação política através do voto universal, ou do sufrágio universal, tá? As contradições econômicas e sociais, típicas do capitalismo. Ao mesmo tempo que se produz a riqueza, se produz a pobreza, tá? Então, as grandes diferenças sociais geradas, né, pela exploração da mão de obra da classe operária pela burguesia, é que também vai marcar esses conflitos todos, fazendo com que Marx e Engels, então, propusessem, né, uma revolução operária. Se já tinha havido uma revolução burguesa, agora era a hora da classe operária se revoltar contra a burguesia que havia conquistado o poder, e ela, a classe operária, conquistar também o poder ou melhorar suas condições sociais, tá? Quero chamar a atenção também aqui, alternativa C como incorreta, tá? Pela afirmação dos Estados Unidos como potência imperialista, com interesses econômicos em várias regiões do planeta. Muito bem, nós sabemos que no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, vai haver, de fato, uma expansão da industrialização, e os Estados Unidos começam a despontar também como uma nação imperialista. Só que naquele momento, tá? Os Estados Unidos não eram uma nação imperialista única. Não havia apenas os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos estavam iniciando-se como uma potência imperialista. Ela não era ainda uma potência imperialista como ela será mais tarde, tá? Isso só lá na Guerra Fria, tá? Então, além dos Estados Unidos, haviam outras potências imperialistas, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando, não sei se está um pouco cansativo, mas vamos lá, vamos continuar. Logo está terminando. Bom,
que nós temos aqui agora na idade contemporânea, tá? O que é importante nós destacarmos aqui? O neocolonialismo e o imperialismo que eu estava falando agora há pouco, tá? O neocolonialismo e o imperialismo estão associados à segunda revolução industrial, quando nós temos o aumento da produção e da concorrência, busca por novas fontes de energia e de matérias-primas, a busca por mercados consumidores, fornecedores e abertos aos investimentos do capital estrangeiro, tá? Muito bem. Nós temos também o aumento da concorrência entre as nações industrializadas. E é esse aumento da concorrência entre as nações industrializadas que nós vamos ter a partilha afroasiática, o domínio financeiro sobre a América Latina e também essa concorrência aqui está relacionada com a Primeira Guerra Mundial, onde nós temos as rivalidades políticas e econômicas, o nacionalismo e imperialismo entre as nações, a formação da Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente com a França, a Rússia e a Inglaterra. Esses fatores todos aqui serão intensificados com a tensão da região dos Balcãs, a corrida armamentista e esse período todo conhecido como paz armada. Ou seja, estava devido à corrida armamentista, devido às rivalidades políticas e econômicas, principalmente, né, as rivalidades nacionalistas, tudo isso levou à paz armada. Estava todo mundo preparado para a guerra, mas ninguém dava o primeiro tiro, tá? Então vai ser um equilíbrio bastante frágil, por assim dizer, tá? Muito bem. Prova disso é que quando ocorre o assassinato do arquiduque austríaco, que nós temos então o início da guerra. O assassinato do arquiduque austríaco Ferdinand, né, está totalmente relacionado com a tensão dos Balcãs, né, a região, como eu gosto de dizer, hoje da atual ex-Iugoslávia, onde nós temos aí uma rivalidade entre a Sérvia, né, a Bósnia e Herzegovina, e as pretensões da Áustria, do Império Austro-Húngaro, em dominar aquela região. É justamente aí, com a morte, né, do arquiduque austríaco, que sofreu um ataque terrorista, na verdade, é que nós temos o início da guerra. Passados 4 anos, né, nós temos o final da guerra com a derrota da Alemanha, uma vez que a Alemanha foi um dos países que mais atacou, por assim dizer, e acabou sendo responsabilizada pelo final do conflito. Isso ficou muito claro com a assinatura do Tratado de Versalhes, que, como sabemos, vai ter um tremendo efeito negativo na Alemanha, contribuindo, inclusive, para a ascensão do fascismo naquele país, tá? Muito bem, então, dentro dos assuntos que eu acabei de discutir com vocês, nós temos aqui a questão 18. Inicialmente, os ingleses compravam chá, sem conseguir vender aos chineses algum produto em igual quantidade, mas descobriram que o ópio era uma mercadoria de grande aceitação entre a população chinesa. Com a aprovação do governo inglês, a Companhia das Índias Orientais lançou-se à venda do ópio que era produzido na Índia e na Birmânia. Os efeitos foram devastadores. Atenção, se eu estou falando, né, de ingleses compram o chá e vão comprar no Oriente, tá certo? Nós estamos falando do quê? Justamente do período do imperialismo, tá? Como é que eu identifico isso? Os ingleses compram chá, mas eles não têm uma contrapartida dos chineses, ou seja, os ingleses compram, mas não conseguem vender nada aos chineses, tá? Então, o que a Inglaterra vai fazer para ganhar o mercado chinês e destruir, né, na verdade, o fato de somente os chineses venderem para eles, tá? Então, nós vamos ter aqui a aprovação do governo inglês, a Companhia das Índias Orientais, a venda do ópio, tá? Como nós sabemos, o ópio é um entorpecente que era consumido pelos chineses, mas o excesso, né, da venda do ópio acabou com esses efeitos devastadores. Essa condição aqui, dos ingleses quererem aumentar as suas vendas para os chineses, tá? E destruir, basicamente, né, o mercado chinês, nós temos o quê? Alternativa B, é o imperialismo, tá? Então, o fragmento relaciona o imperialismo. Então, uma coisa que é importante observar no imperialismo é o seguinte: se eu não consigo, não havia, assim, um entendimento, né,
para que houvesse um equilíbrio entre compra e venda. Não, eu vou criar meios, eu vou criar condições para vender mais do que os chineses, no caso da Inglaterra, tá certo? Ou então, as nações imperialistas ou sabotavam o país, o mercado que eles queriam dominar, tá certo? Ou usavam aquilo que era chamado de diplomacia do canhão, né? Chegava mesmo com ameaças de bombardeamento, de bombardear os países, né, os mercados que resistiam à entrada dos produtos, principalmente europeus. Então, nesse sentido, o que vai fazer a Inglaterra? A Inglaterra, que se destacou como grande nação imperialista, se ela não conseguia equilibrar, né, a compra e venda com os chineses, então o que ela fez? Ela incentivou a venda do ópio, prejudicando sensivelmente a população chinesa. E isso vai ser típico do imperialismo, tá? Bom, na questão 19, nós temos aí já o que levou à Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Os fatores responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra Mundial podem ser resumidos por alternativa correta, imperialismo, rompimento do equilíbrio europeu, nacionalismo e a política das alianças. O imperialismo, como nós sabemos, né, é a dominação das nações industrializadas sobre a África, a Ásia e a América Latina, mas a questão é que esse imperialismo também gera rivalidades políticas e rivalidades comerciais, tá? A expansão, essas rivalidades, tá, também provocou o rompimento do equilíbrio europeu, certo? Esse rompimento do equilíbrio europeu estava relacionado com o seguinte: houve a unificação tardia, né, da Alemanha, assim como da Itália. Com a unificação da Alemanha, este país ele vai ter um grande desenvolvimento econômico-industrial, que ameaça, até então, a liderança econômica da Inglaterra. Então, isso vai ser um ponto que vai romper o equilíbrio europeu. As rivalidades nacionalistas, tá, entre os países europeus e as ameaças de um querer atacar o outro, as hostilidades entre eles, também vai comprometer esse equilíbrio europeu. E a política de alianças também compromete e rompe com esse equilíbrio, quando nós temos aí, no caso, a Tríplice Aliança, né, que acabou sendo formada com a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, tá? E depois também a Tríplice Entente, que vai ser a aliança formada entre a França, a Inglaterra e a Rússia, tá? Então, daí, nós temos a alternativa C como alternativa correta. Por que não é a alternativa A? Revisionismo alemão. Não tem nada a ver. Seria como se os alemães estivessem revendo ou reavaliando sua história. Não tem nada a ver. Corrida armamentista, sim. Realmente houve, né, uma grande corrida armamentista que deu início à Primeira Guerra, tá? Houve também o pan-eslavismo, que está relacionado com as tensões dos Balcãs, que seria a união, né, a união de todos os povos de origem eslava. E quem desejava o pan-eslavismo era a Rússia, que também queria dominar aquela região. E a Revolução Russa, mas a Revolução Russa aqui invalida a alternativa, desculpa, porque a Revolução Russa ela ocorreu em meio aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, tá? Alternativa B, choques imperialistas entre a França e a Inglaterra. Isso não aconteceu, uma vez que França e Inglaterra vão ser aliadas. Pacto anticominter também não tem nada a ver, isso aqui tem a ver com as condições que levaram à Segunda Guerra Mundial, e desmembramento do Império Austro-Húngaro, que ocorre apenas após o término da Primeira Guerra Mundial. Então, aí, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Bom, agora, falando em Revolução Russa, então nós temos aqui nesse grande movimento revolucionário, marcado pelo declínio do czarismo. O czarismo era o regime absolutista russo, né, também com a poder concentrado nas mãos do rei, uma noção teocrática de poder, e era um governo extremamente violento. Tá? A Rússia, apesar de se envolver nas disputas imperialistas, comparada com outras nações da Europa Ocidental,
ela passava por um grande atraso político, que era o próprio absolutismo monárquico, expresso através do czarismo. A crise econômica, a economia russa era praticamente rural, tá? Os investimentos industriais eram investimentos estrangeiros, de capital externo, então, praticamente, esse capital não ficava no país, e essa crise econômica aumenta com a participação da Rússia, que foi extremamente desastrosa na Primeira Guerra Mundial. Então, as derrotas da Primeira Guerra Mundial também comprometeram o poder dos czares, e daí o declínio do czarismo. Na época da Revolução Russa, quem governava o país era Nicolau II, né? Então, nós temos a queda do Nicolau II em fevereiro de 1917, através de um levante popular, a liderança do partido menchevique. Tá? No entanto, a liderança do processo revolucionário fica com outro partido, que é o partido dos bolcheviques, através de Lenin e Trotsky. Na disputa pelo poder com os mencheviques, Lenin e Trotsky vencem essa disputa, gerando a queda do governo menchevique, e aí os bolcheviques adotam o regime socialista e criam a União Soviética. Tá? Muito bem. Aí nós temos também, no final dos anos 20, né, a crise de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Isso aqui, essa queda, né, ocorreu devido ao desequilíbrio entre oferta e procura, né? Nós temos aqui uma recuperação muito descontrolada da economia capitalista, principalmente após o término da Primeira Guerra Mundial. Então, entre 1919, né, um ano após o término da guerra, até a crise de 29, nós vamos ter um crescimento, uma recuperação desordenada do sistema capitalista. E esse crescimento desordenado acabou gerando o desequilíbrio entre oferta e procura. Esse desequilíbrio aqui ficou extremamente claro na especulação da Bolsa de Valores de Nova York. Então, esse desequilíbrio entre oferta e procura é que acabou gerando a quebra da Bolsa. Por quê? Chegou-se um momento em que a oferta era maior e a procura era menor. Resultado, queda no valor das ações, todo mundo querendo vender, ninguém querendo comprar, até que uma empresa decreta falência, porque não conseguiu negociar seus papéis, as suas ações, e a partir daí um efeito dominó. Esse efeito dominó nós temos aqui na falência e desemprego em massa, né, uma vez que isso tudo levou as empresas foram falindo e, obviamente, todo mundo no meio da rua, tá? E aí nós temos a chamada Grande Depressão. A saída, né, a solução para essa crise teve dois caminhos. O New Deal, nos Estados Unidos, né, que foi, no caso, seria um novo acordo, né, em que houve uma intervenção do Estado na economia para poder equilibrar os gastos, né, tentar gerar emprego, quebrando, então, com aquele conceito de levar as últimas consequências do liberalismo econômico. E na Europa, como sabemos, nós temos aqui uma solução terrível, como sabemos, que foi o fascismo, atingindo principalmente a Europa e a Alemanha. Tá? Muito bem, então aqui, no nazifascismo, sabemos Itália e Alemanha, principais características. O que é importante destacar, o antissemitismo na Alemanha nazista. Tá? Mussolini chega ao poder em 22, nomeado primeiro-ministro, após a marcha sobre Roma, e Hitler, em 33, ele é nomeado chanceler. Atenção, Hitler disputa as eleições em 33, mas ele não vence as eleições presidenciais. Quem vence é o general Hindenburg, tá? Mas, pela pressão que foi feita na época, ele acabou sendo nomeado pelo próprio presidente Hindenburg como chanceler, tá? O que é importante lembrar também no nazifascismo é a propaganda política, o uso exaustivo dos meios de comunicação de massa. Na época, cinema, rádio, cartazes, desfiles militares e assim por diante. Essa situação toda aqui, né, como nós sabemos, do nazifascismo, leva à Segunda Guerra Mundial. Expressionismo nazifascista. Aqui nós temos, novamente, o nacionalismo e o imperialismo voltado para as políticas expansionistas de Hitler e de Mussolini. A Guerra Civil Espanhola, que acabou servindo de palco, né, para os confrontos entre os fascistas e também os comunistas. Aqui vale lembrar o seguinte: a Guerra Civil Espanhola era
um conflito civil interno, mas acabou levando ao confronto entre fascistas e comunistas. E aqui, não só comunistas, mas todos aqueles que se colocavam contra o fascismo acabaram se reunindo com os comunistas, e a partir daí, então, houve esse conflito que foi aproveitado por Hitler e Mussolini, apoiando os fascistas espanhóis, para também demonstrar a sua força, tá? O Tratado de Não Agressão Nazi-Soviético, esse acordo aqui entre Hitler e Stalin, permitiu que a Alemanha invadisse a Polônia. Esse tratado aqui seria um acordo de neutralidade mútua entre a Alemanha e a União Soviética. Isso favoreceu as pretensões de Hitler em invadir a Polônia. E nós temos os combates, né? O eixo Berlim-Roma-Tóquio versus aliados Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Como sabemos, temos aí o fim da guerra com a derrota do eixo, tá? Bom, terminada a... Desculpa te interromper, só para informar que a gente já passou 10 minutos do horário, tá? Só para... Ui! Nossa Senhora! Mas não tem problema, não tem problema. Ah, eu me entusiasmei. Tá, eu me entusiasmei. Então, eu vou passar para os exercícios, eu acho que é melhor, né? Tá bom. Desculpa, é que eu me entusiasmo. Estou terminando. Então, aqui, nós temos, em relação à Revolução Russa, tá? Nós temos aqui a proposta de Lenin. É necessário abandonar a construção imediata do socialismo, tá? Isso daqui está relacionado com a alternativa D. Introduzir a nova política econômica, caracterizada por algumas concessões ao capitalismo, a fim de possibilitar o avanço do socialismo. Isso devido às dificuldades, né, de implantar o socialismo, então, ele vai ter que adotar algumas medidas do capitalismo, no caso, lucro controlado, vai permitir um mercado tal, para poder, aos poucos, conseguir introduzir o socialismo, tá? A nova política econômica, na verdade, é o que eles vão chamar de capitalismo de Estado, né? No caso, a parte pesada da economia, né, da infraestrutura, vai ficar ao cargo do governo, tá? Na questão 21, eu vou só direto como chama? Na resposta, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Então, a mobilização contra os fascistas, que no caso vai ser a alternativa B, né? O combate ao fascismo, tá? Estou terminando, são as duas últimas. Os fatores da Segunda Guerra Mundial, alternativa A, expansão nazifascista, o colapso do sistema capitalista devido à Grande Depressão, e assim por diante, tá? A questão 23, a Guerra Fria, né? No caso, o contexto da Guerra Fria, alternativa B. Ao desenrolar a Guerra Fria, houve a criação das alianças militares, que foi a OTAN, e o Pacto de Varsóvia. Pronto. Pronto, moçada. Não tem problema, não. Passou só um Tá bom. Dá uma olhadinha do chat ali, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. A Raíssa perguntou se você pode disponibilizar os slides pra gente, do grupo. Posso, lógico. Na boa, sem problema nenhum. Então tá, então eu vou finalizar aqui a gravação. Isso, tá.